Nós vamos começar a pintar o nosso falso babado com galinha. Nós vamos começar pela parte superior. Eu vou pintar aqui a crista da galinha com a tinta vermelho vivo, cobrindo toda a extensão da crista para dar a base. Aproveitando que a tinta está ainda molhadinha, com púrpura eu já faço uma sombrazinha bem suave, porque o nosso desenho não é muito grande. E a tinta púrpura, ela responde muito bem com o vermelho vivo. Vamos agora fazer a mesma coisa com a barbela da galinha, que fica aqui embaixo do bico, cobrindo com vermelho vivo as duas partes. E no mesmo momento, já com a tinta púrpura, cantinho do pincel, eu já vou dar uma sombra bem suave. Para poder dar um efeito 3D. Já posso aproveitar e fazer também o nosso bico. Estou usando a tinta amarelo fluorescente, porque ela dá um brilho bem especial. Uma isquinha de caramelo, bem pouquinho, na ponta do pincel, para fazer uma sombrazinha bem delicada, porque o bico é bem pequenininho. Assim já está pronto o bico, a crista e a barbela. Nós vamos começar a pintar a carinha da galinha. Nós vamos começar com a tinta marfim, cobrindo toda a extensão. Se a tinta tiver uma consistência boa, não precisa usar clareador, não precisa usar diluente. Porque a galinha, uma pintura counter, ela pode ter um pouquinho de peso. Então, nós vamos usar a tinta como ela está. Aproveitando que a tinta está úmida, nós podemos já começar a fazer a sombra com a tinta siena natural. Bem pouquinho, como o nosso desenho não é muito grande, nós não precisamos de muita tinta. Uma sombra suave. No contorno. Debaixo do laço, um pouquinho aqui atrás do bico, aqui também para dar uma profundidade. E vamos passar repetindo o mesmo processo, nós vamos repetir na asa. Vou usar um pincel um pouco maior, porque a região é mais extensa. Então, nós vamos cobrir com a tinta marfim, cobrindo toda a asa.
esfregando agora, só para diluir. Está prontinha a nossa asa. Nós vamos agora pintar os corações. Eu vou usar de novo o vermelho vivo, cobrindo toda a extensão do coração. A tinta um pouco mais diluída, para não ficar muito pesado. Lembrando sempre que nós temos que molhar bastante o tecido, porque a trama é um pouco forte, ela precisa ser totalmente coberta. Esse primeiro coração, se eu quiser, eu já posso sombrear com a tinta púrpura. Não precisa de muito, para ficar suave, nós vamos só colocar um pouquinho de púrpura aqui por baixo, para dar um efeito mais de 3D. Se eu quiser também, eu posso colocar numa lateral. Dando uma olhadinha bem mais fácil. Pronto, esse coraçãozinho já está pronto. Vamos passar para o próximo. Também cobrindo todo com a tinta vermelha. Uma sombrazinha de púrpura. Nessa parte aqui. Para que esse coração fique por baixo. Posso fazer também em volta, se eu quiser. Pronto, já finalizamos nosso coração. Vamos agora pintar o lacinho. Eu vou usar a tinta coral. Nós vamos cobrir o lacinho com a tinta coral, colocando a tinta, espalhando para ficar suave. A parte de cada lacinho também, a mesma coisa. Vamos cobrir com a tinta coral. E agora, o nó do lacinho. Com a tinta púrpura, eu já vou dando a profundidade. Esse é um lacinho mais simples, nós não vamos fazer muito trabalho dele, não. Nós vamos só fazer uma profundidade. E depois, no acabamento, a gente finaliza o brilho seco. Pronto. Tá pronto o nosso lacinho. Nós vamos agora trabalhar uma parte do nosso falso babado. Vamos começar com a tinta coral, cobrindo essa faixa superior, que vai funcionar como um acabamento. Cobrindo com a tinta coral. A tinta, quando ela está um pouco mais diluída, ela facilita essa cobertura. Como a extensão é grande, nós podemos diluir um pouquinho. Não tem problema.
começar a fazer a sombra nesse barrado para nós podermos dar movimento. Então, a tinta ainda está um pouco úmida, está ótima para poder fazer a sombra. Aqui, nós fazemos nessa saída e vamos trabalhando em alguns pontos, apenas para dar volume. Aqui, como se o nosso viés estivesse saindo debaixo da faixa, então eu vou escurecer. E em cada curva eu vou fazer isso, para parecer que o tecido está por baixo. Lembrando que a sombra é como se ela estivesse por baixo, sempre por baixo. Aqui na lateral, puxando um pouquinho, um leve toque de púrpura. Apenas para dar um movimento. Começar a cobertura do nosso babado. Então, nós vamos usar a tinta verde bebê, simplesmente cobrindo toda a extensão. Eu gosto sempre de diluir um pouquinho a tinta com aquarela silk, para que não fique muito pesado, já que nós vamos fazer cobertura total, é importante que não fique muito pesado. Então, agora, simplesmente cobrindo. Nós vamos agora fazer a sombra para simular o nosso babado. Então, nós vamos pegar o menta e vamos, lembrando, se eu tenho uma linha e eu quero babado para o lado direito, eu vou fazer a sombra à direita da linha. Que é a dúvida que muita gente tem. É só lembrando, eu quero virar o meu babado para a direita. Então, eu vou pegar a linha e vou pintar sempre à direita. Que aí não vai ter dúvida. Aqui eu quero que o meu babado vire para a esquerda, então eu pego a linha e fico com a sombra à esquerda. Esse babado é muito bom para treinamento, porque ele tem uma dobra para um lado e uma dobra para o outro. Então, essa dobra aqui, ela veio para a esquerda. Então, eu estou respeitando a dobra do tecido. Aqui eu tenho outra dobra, eu vou pôr para a direita. Na costura, a gente chama isso de macho, né? Como se fosse uma dobra dupla, para um lado e para o outro. Sombreando. Aqui eu já tenho para o lado esquerdo, então eu vou caminhando com a sombra para o lado esquerdo. É só observar o desenho. Caminho para o lado esquerdo. Aqui eu tenho uma dobra que está vindo para o lado direito. Então, eu caminho com a sombra para o lado direito. Aqui eu tenho outra dobra que está para o lado esquerdo. Então, eu vou lá para a esquerda. Observem que a tinta molhada é rápido para a gente fazer a sombra, né? Pega com muita facilidade. E agora, eu vou fazer o quê? Eu vou anelar um pouquinho esse babado. Então, eu vou pegar aqui nessa parte, aqui no meio do babado, e vou fazer uma sujeirinha
restinho de tinta, sujeirinha de pincel e vamos descendo. A mesma coisa eu vou fazer aqui, só para enfeitar um pouco, para dar maior volume, para ele ter um pouco mais de movimento. A parte superior é sempre bom que seja um pouquinho mais escura de onde está saindo o babado. Aqui a mesma coisa, descendo um pouquinho com a sombra, nesse central aqui principalmente, em volta, envolve um pouquinho a ponta do coração, faz uma sujeirinha e vamos descendo para afundar, como se a costura tivesse afundado aqui, e nós temos um movimento aqui nesse babado central. Aqui um pouquinho só. Aqui a mesma coisa, na parte superior, sujeirinha descendo para o meio do desenho, sombreando. Mesma coisa aqui na parte superior. Aqui eu gosto de dar também um toque bem suave, atravessado. Isso tudo ajuda no movimento do tecido. Bem pouquinho. Limpa o pincel, bate e vem com ele bem de leve, fazendo uma sombrazinha. E para finalizar, nós vamos fazer essa parte aqui bem escura, que na verdade nós estamos fazendo aqui o avesso do tecido. Então essa parte aqui eu vou fazer como se ela estivesse bem na sombra, bem escurinho. Vamos terminar de cobrir o nosso avesso. Tinta menta um pouco mais escura. E o nosso babado já está simulado. Agora, pintar o restante da nossa galinha com a tinta preta. Vamos fazer uma galinha pretinha, tipo carijó. Agora, é apenas cobertura. Lembrando, o preto é uma tinta que ela entra na trama do tecido e ela fica um pouco fosca. Eu tenho que molhar bastante o pincel. A tinta não pode estar muito seca. Eu tenho que depositar a tinta e deixar que ela entre na trama do tecido. O preto, principalmente. E às vezes ainda preciso dar um retoque depois de seca, porque ela retrai muito. Como eu estou pintando preto no branco, é claro que isso tem uma influência, né? Que vai retrair a tinta e vai ficar um pouco fosco. Se precisar, damos um retoque. Então, agora nós vamos cobrir o restante da nossa galinha. Observando se fica esse efeito molhado, que isso ajuda bastante a não ter que ficar retocando muito depois. Prontinho. Enquanto nós aguardamos
a secagem, nós já podemos continuar no nosso babado. Então, nós vamos cobrir toda essa parte de baixo aqui com a tinta preta também. Um exercíciozinho de paciência, vamos com calma. Vamos cobrindo tudo com o preto. Nós vamos precisar realmente de muita tinta, que a extensão é grande. Da mesma forma que nós cobrimos a galinha, nós vamos cobrir toda a parte inferior do trabalho. Agora, pintar o olhinho da nossa galinha. Nós vamos colocar a parte branca. Esse é um olho bem simples, ele não tem muito detalhe, porque ele é pequeno. A parte branquinha, depois nós vamos colocar a parte da bolinha do olho. E com o pincel zerinho, nós podemos colocar um pouco de cor. Eu vou usar o próprio verde bebê para ficar bem suave e combinar com o nosso barrado. Um pouquinho de menta, apenas para fechar. Uma gota branca. E nós vamos agora trabalhar os cílios. Sempre que eu for usar o pincel zero para fazer qualquer delineamento, eu devo usar um pouquinho de diluente. Pode ser a água na bandeja ou a própria aquarela silk. Por quê? Porque a tinta do pincel zero, ele usa muito pouca, ele retém muito pouca tinta. Então, não adianta se eu quiser colocar muita tinta. Ela tem que estar diluída para ela poder fluir na cerda. Então, nós vamos fazer aqui o olhinho. Vamos simular uns cílios aqui para enfeitar. Dar um charmezinho. Não vamos esquecer da nossa sobrancelha counter, que é bem tortinha. Se eu quiser, eu posso também contornar o bico para que ele realce mais. Porque como ele está numa parte muito escura, de tintas fortes, para ele realçar eu posso dar um retoque. E aí está a nossa galinha. Nós agora vamos trabalhar o brilho seco. O brilho seco, qual que é o efeito dele? É para ele ficar com uma impressão de luz. Então, depois que a tinta está seca, eu venho em algumas partes com o pincel pituá, que é próprio para esse brilho seco. E vamos fazer um brilho superficial. Não é para entrar muito na trama. Eu posso usar o pincel com bastante leveza, que é apenas para dar uma claridade. Nós vamos ver que o efeito depois é de ficar um efeito realmente 3D. Ele vai ficar mais gordinha, as asinhas, então ela vai ficar uma galinha mais natural. Eu uso esse efeito no preto, eu não gosto muito de usar não, porque eu acho que fica fosco. Mas se quiserem, também pode. Vamos usar apenas nessas partes. Ó, aqui no lacinho eu vou pôr um pouquinho, pode deixar bastante. De levinho. Porque o efeito, o visual, é para a gente olhar de longe e ver aquele efeito 3D. Aqui no coraçãozinho, eu vou usar inclusive a tinta vermelho fluorescente, que ela ajuda nesse brilho. O vermelho fluorescente é uma tinta que, se ela for usada sozinha, ela desaparece. Mas se eu colocar com uma sujeirinha de branco, nós vamos ver que o efeito fica muito bonito.
limpa o pituar, para não ficar um branco muito fosco no vermelho. Aqui nós vamos, naquela parte que eu quero que o coração realce bastante por cima, pode colocar um brilho bem fortezinho. Aqui a mesma coisa, nós observamos que aí eu dou um efeito 3D no meu desenho. Ele vai pegando volume, pegando corpo. Sempre que eu usar essa tinta fluorescente, eu deixo uma sujeirinha do pincel de branco para que ela possa realçar, porque ela sozinha, ela desaparece sobre a outra, ela é muito transparente. Vou voltar aqui com ela, que ela dá um brilho, parece que não, mas depois de seco, nós vamos observar que tem um brilho bem especial aqui. No nosso babado, nós vamos fazer com a tinta branca e com o pituá. Tiro o excesso e venho nas partes claras. Insiste um pouquinho. De novo, bate. Vamos tirar o excesso. Na parte clara. Insiste um pouquinho. Pode deixar a tinta sem esfregar demais, sem apertar muito o pincel. Nós queremos que ela fique por cima, como se fosse uma luz que estivesse batendo sobre o tecido. Aqui a mesma coisa, de leve. Mesma coisa. O efeito final é muito interessante. Então, na parte clara, eu posso colocar um pouquinho, sempre limpando o pincel. Na verdade, o que eu estou fazendo é realçar a claridade. Nós vamos agora enfeitar a nossa galinha. Vamos fazer uma ideia ótima, é fazer um xadrez usando o stencil aqui nas asas. Uma galinha country, quanto mais enfeite, mais bonita ela fica. Então, nós vamos aqui, ó, colocar o xadrez. Eu procuro sempre usar a tinta que eu usei como fundo, como a parte escura, o sombreamento, que é também para ficar uma coisa mais discreta, mas ficar uma coisa bonita. Então, como eu sombreei com siena, eu estou fazendo o xadrez da asa com siena. Vamos ver o efeito. Olha, fica bem bonito. Do lado de cá, a mesma coisa. Então, nós agora vamos estampar o babado. Eu escolhi uma tramazinha como se fosse um galinho de árvore, né? Então, nós vamos usar. Como eu usei o fundo menta, eu vou fazer com o mesmo menta. E eu vou tentar acompanhar aqui a trama do babado. Então, aqui o babado está vindo assim. Vamos colocar, tiro o excesso. Não precisa forçar demais, porque o stencil bonito também, ele tem que ficar mais esboçado, sem ser muito forte. Interrompo aqui e vou continuar aqui em cima. Eu estou respeitando, né, a dobra do meu tecido, que eu estou, na verdade, querendo mostrar um tecido dobrado. Então, eu tenho que interromper isso, porque senão fica um pouco falso, né? O nosso babado é falso, mas ele tem que simular a verdade. Então, aqui, nós vamos aqui. É como se o babado tivesse dado uma volta e saiu aqui por baixo. Então, continua aqui em cima. O segredo do stencil é só você firmar o dedo aqui e você usar pouca tinta, limpar o pincel. E não é força, é insistência. Para a cor pegar com suavidade. Vamos indo.
Aqui eu ponho um detalhe aqui na parte de dentro. Mesmo que não saia muito, dependendo da sombra, não tem problema. O visual depois fica muito bonito. O nosso babado já está bem enfeitado, mas nós podemos ainda trabalhar com esse preto aqui. Por quê? Porque esse preto, ele é mais difícil de tampar. Nós vimos que já fizemos retoque, mesmo assim ele continua um pouco fosco. Então, nós podemos trabalhar colocando algum detalhe. Eu escolhi o coraçãozinho, porque nosso tecido já está muito enfeitado. Então, nós vamos colocar alguns coraçõezinhos. Tinta branca. Estrategicamente, não vou colocar muitos, tá? Que é só mesmo para... Você pode escolher aonde colocar seus corações. Não precisa colocar demais. É só caminhar com o estêncil e nós vamos ver aonde fica mais interessante. Vamos aqui enfeitar mais um pouquinho a nossa galinha. Vamos colocar pinguinhos de acripuff. Eu sempre coloco bem juntinho aqui em cima, para ela ficar bem carijosinha. Depois, nós vamos descendo, espaçando mais, preenchendo alguns espaços que eu achar interessante. E pronto, está finalizado o nosso falso babado com galinha. Enfeitando um pouco mais, o country, ele utiliza muito pontilhado. Dá um toque especial, né? Como se fosse um pesponto também na costura. Um bordadinho a mais. Então, nós vamos aqui, para finalizar esses viés, é como se eu estivesse costurando. Você pode usar a caneta a caneta Acryl-Pen, ou pode também fazer com o pincel zero. O pincel dá um pouquinho mais de trabalho, mas também dá um efeito até mais bonito. Por quê? Porque a tinta vai ficar mais escura. Com a canetinha fica um pouquinho fosca, mas dá um efeito bonito também. E é mais prático. E agora é só pontilhar. Eu faço um pouquinho fora da beirada para realçar um pouco também, como se fosse costura. E aí vamos pontilhando até o final.